Quarta-feira, 26 de novembro de 2025. 34ª semana do Tempo Comum, Ano Ímpar. À medida que nos aproximamos do final do ano litúrgico, a Palavra de Deus nos conduz a uma reflexão profunda sobre fidelidade, vigilância e discernimento espiritual. O livro do profeta Daniel nos recorda que a soberba dos reinos humanos não resiste diante da justiça de Deus. Já no Evangelho, Cristo anuncia que seus discípulos enfrentarão perseguições, provações e rejeições, mas serão sustentados pela graça divina e chamados a testemunhar firmemente sua fé. Nesta liturgia, o Senhor nos convida a permanecer fiéis, confiando que sua mão poderosa sustenta aqueles que se mantêm firmes até o fim. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Com o coração aberto, iniciamos a nossa liturgia diária, permitindo que a Palavra de Deus ilumine nosso caminho. Que o Espírito Santo nos conduza e fortaleça a nossa fé neste momento de oração e escuta. Peço para você se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa comunidade cristã. Amém? Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 5, versículos 1 a 6, 13 a 14, 16 a 17 e 23 a 28. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignitários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que seu pai, Nabucodonosor, havia retirado do templo de Jerusalém, para que dele bebessem o rei, os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram trazidos os vasos e todos beberam vinho, exaltando deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram dedos de uma mão humana que escreviam sobre a parede do palácio, e o rei via a mão que escrevia. Ele empalideceu, suas ideias se confundiram, seus quadris vacilaram e seus joelhos tremiam. Então, Daniel foi conduzido à presença do rei. Disse-lhe Baltazar: És tu, Daniel, um dos exilados de Judá? Ouvi dizer que tens o espírito dos deuses e que possuis ciência e sabedoria extraordinárias. Ouvi também dizer que sabes decifrar mistérios. Se conseguires ler e interpretar este escrito, vestir-te-ás de púrpura, trarás ao pescoço um colar de ouro e serás o terceiro no governo do reino. Daniel respondeu: Fiquem contigo teus presentes e tuas honrarias. Contudo, lerei o escrito ao rei e darei sua interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu, mandaste trazer à tua mesa os vasos sagrados, bebendo deles com teus grandes, tuas mulheres e concubinas, e exaltaste deuses que não veem, não ouvem e nada entendem. Ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não glorificaste. Por isso, ele enviou aquela mão para traçar este escrito: Mane, Tessel, Parsim. E eis a interpretação. Mane, Deus contou os dias do teu reinado e o terminou. Tessel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, profecia de Daniel, capítulo 3. Resposta. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos enfim. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos enfim. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos enfim. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Permanece fiel até a morte,
e eu te darei a coroa da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas, lançados na prisão e levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião para testemunhardes a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum inimigo poderá resistir ou contestar. Sereis entregues até mesmo por pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vós serão mortos. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ganhareis a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos coloca diante de duas realidades profundas: a fragilidade dos reinos humanos e a força invencível dos que permanecem fiéis a Deus. No palácio de Baltazar, a arrogância se disfarça em festa, luxo e profanação. O rei toma para si o que é sagrado, como se pudesse dominar o divino. O gesto de usar os vasos consagrados para exaltar ídolos revela um coração endurecido, incapaz de reconhecer o senhorio de Deus. É nesse cenário de soberba que a mão misteriosa escreve na parede, lembrando ao rei e a nós que nenhum poder humano escapa ao julgamento divino. Mani tessel parsin. Ecoa ao longo da história como um alerta. Deus pesa os corações, examina as intenções e derruba toda a arrogância. O reino de Baltazar cai porque foi construído sobre a vaidade, a injustiça e o desprezo pelo sagrado. No Evangelho, Jesus dirige-se aos discípulos com palavras igualmente fortes, mas agora dirigidas não aos soberbos, mas aos fiéis. Ele anuncia perseguições, rejeições e sofrimento. Segui-lo não é caminhar por estradas fáceis, mas enfrentar a oposição de um mundo que rejeita a verdade. Cristo não promete uma vida sem conflitos, promete sim presença, força e vitória. Quando ele diz: Eu vos darei palavras tão acertadas que ninguém poderá resistir ou contestar, afirma que o testemunho cristão não nasce do cálculo humano, mas da ação do Espírito. Mesmo quando somos traídos pelos que mais amamos, mesmo quando a fidelidade ao Evangelho nos faz parecer frágeis, Deus não nos abandona. A promessa final é a mais consoladora. Não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ganhareis a vida. Diante disso, compreendemos que a verdadeira segurança não está na ausência de provações, mas na certeza de que Deus sustenta seus filhos em cada momento. Assim, a firmeza de que Jesus fala não é teimosia, nem força própria, mas confiança absoluta na fidelidade divina. Permanecer firmes significa manter o coração ancorado na verdade, defender a fé com humildade e jamais permitir que o medo ou o sofrimento nos afastem do amor de Cristo. O exemplo de Daniel, que não se deixa seduzir por honrarias, e a palavra de Jesus, que promete vida eterna aos perseverantes, iluminam nossa caminhada. Diante das provas, sigamos adiante com coragem, sabendo que quem permanece em Deus jamais caminha sozinho. Encerramento. Que a palavra proclamada hoje fortaleça nossa fé e nos ajude a viver com firmeza, humildade e confiança, mesmo diante das adversidades. Que o Senhor nos conceda a graça da perseverança, sustentando-nos com sua mão poderosa, para que possamos permanecer fiéis até o fim e, assim, alcançar a vida verdadeira. Amém. Chegamos a mais um final da liturgia diária. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção, guardado palavras importantes e que coloque em prática aquilo que vocês escutaram hoje. Porque colocar em prática a palavra de Deus é só ganho para cada um de nós, né? Com certeza a gente só ganha, não tem nada a perder. Amém? Que o mando de Nossa Senhora cubra todos nós e que nos interceda junto ao Pai Jesus Cristo e que a gente tenha um ótimo dia. Fique com Deus e até o próximo Liturgia Diária.